Existe um poder invisível que, muitas vezes, acaba ditando as regras do jogo nas nossas vidas. Uma força bem silenciosa que influencia decisões de carreira, sonhos que vão para a gaveta e oportunidades que a gente deixa passar, quase sempre sem perceber. É o medo da pobreza. E olha, entender como ele funciona é o primeiro passo para retomar o controle. Essa citação, que é bem impactante, não vem de nenhum livro de terror, não. Ela vem da obra de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Ali, ele personifica essas forças que limitam o nosso potencial, sabe? Justamente para revelar como elas operam dentro da nossa mente. Bom, o Napoleão Hill, depois de passar décadas pesquisando o sucesso e o fracasso, identificou alguns medos que são fundamentais para a humanidade. E entre eles, o medo da pobreza se destacou como um dos mais paralisantes, um dos mais poderosos mesmo. E aqui, nesta análise, a gente vai focar exclusivamente nesse medo para entender direitinho como ele molda a mente humana, tudo com base no que Hill descobriu. Vamos ver como esse inimigo invisível se instala. E o mais curioso de tudo é que esse medo não é uma força que vem de fora. Ele opera de dentro para fora, construindo uma verdadeira prisão na nossa cabeça. E aqui está o ponto-chave. O medo da pobreza é um ciclo que se alimenta sozinho. Ele simplesmente paralisa o pensamento claro, o pensamento independente, o criativo. Quando a mente está ocupada demais com a preocupação, não sobra espaço para planejar, para criar ou para ousar. E isso nos torna uma presa fácil para ele. Agora, o que é interessante aqui é ver como esses estados mentais se transformam em ações. Ou melhor, na falta de ação. A ansiedade vira a estagnação. A aversão ao risco se torna aquela recusa de uma oportunidade que parecia única. E o apego à segurança, bom, isso vira a aceitação de uma vida sem brilho. E como é que a gente sabe se essa força está no comando? Bem, esse medo interno deixa rastros. Ele aparece em comportamentos externos que são muito claros e comuns. Atitudes como essas são sinais clássicos de que as decisões não estão sendo tomadas com base na ambição ou num propósito pessoal, mas sim pelo medo da falta, da escassez. É como dirigir um carro olhando só pelo retrovisor, com medo do que ficou para trás, em vez de olhar para a estrada que está ali na frente. E essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. De um lado, a expansão, a busca por algo maior, do outro, a contração, a proteção. É a mesma situação, mas com duas mentalidades completamente diferentes. Uma constrói, a outra só tenta não perder o que já tem. Ok, agora vamos fazer uma pequena pausa e olhar para dentro. É aqui que essa análise se torna um pouco mais pessoal. Refletir sobre essa pergunta pode ser bem revelador. Muitas vezes, a tal da segurança é só um nome mais bonito que a gente dá para o medo de arriscar. Então, qual é a saída? A boa notícia é que o primeiro passo é também o mais importante de todos, a consciência. O ponto crucial é este: não dá para lutar contra um inimigo que a gente nem sabe que existe. O simples ato de reconhecer que, talvez o medo da pobreza esteja influenciando minhas escolhas, já diminui o poder dele. É como acender a luz num quarto escuro. As sombras perdem a força na hora. E, para a gente fechar, fica essa reflexão final. Quantas vezes o medo de perder dinheiro não impede alguém de tentar algo que era realmente importante? As experiências que a gente ouve por aí mostram o quanto essa luta é universal. Reconhecer essa influência não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É o primeiro grande ato de coragem para, finalmente, retomar o controle do próprio destino.